Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos sobre a geografia nos vestibulares, né? E hoje, como vocês podem ver, é a segunda fase do vestibular de meio de ano aqui da Unesp, né? Bem, de maneira geral, né, a prova de geografia ou as questões de geografia que aparecem na Unesp, né, elas têm pouca interdisciplinaridade, né? Ela costuma ser uma prova mais vertical, né? Diferente da Unicamp, que abre um leque de possibilidades, né? As questões de geografia da Unesp costumam ser mais específicas de cada disciplina, né? Então, vocês vão ver que não tenho comentários para fazer sobre as questões, né, de história, de sociologia, que elas acabam sendo aí mais específicas de cada disciplina. Geografia, né, tem 4 questões, todas elas têm letra A e letra B, né, provavelmente vai seguir esse padrão também na prova agora para 2025, né, também letra A, letra B, né? Todas elas têm um espaço aqui, ó, de rascunho, e eu sempre recomendo para os meus alunos usarem o espaço de rascunho, né? Você pode escrever o texto da resposta, você pode colocar tópicos, né, que vão te ajudar a redigir depois a resposta final, mas usem o rascunho, né? As questões, elas não têm aí grande dificuldade, eu já recortei elas, né, e como eu sempre faço, eu deixo aqui no Word para facilitar, né? Então, a primeira questão do vestibular de meio de ano é essa daqui sobre G20, né? Brasil assumiu em 1º de dezembro de 2023 a presidência temporária do G20. O mandato tem duração de 1 ano e se encerrará em 30 de novembro de 2024. É a primeira vez que o país ocupa essa posição na história do grupo no formato atual. Em setembro de 2023, o presidente Lula lançou os 3 principais eixos da presidência brasileira no G20: combate à fome, à pobreza e à desigualdade, e 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental, e a reforma da governança global, né? Aqui meio que dá pistas, por exemplo, né, para a letra A aqui, né, G20 cite um dos seus objetivos no cenário internacional, né? Mas vamos por partes. Então aqui, tá a letra A e letra B, tem 2 perguntas na letra A, né, e 2 perguntas dentro da letra B. Como sempre, você pode responder tudo junto, né? Então, se tem 2 perguntas na letra A, você pode escrever tudo num parágrafo só, ou você pode, né, separar em 2 parágrafos diferentes, né? Nesse caso, ó, explique o que é G20 e cite um dos seus objetivos no cenário internacional. Uma coisa tem bastante relação com a outra, e eu vou responder, né, numa tacada só. Então, o que é o G20, né? É um fórum internacional de discussão, né? O que eu errei aqui? É o fórum, né? Fórum é sem acento. Então, Fórum Internacional de Discussão, onde líderes de diferentes países, né, se reúnem para conversar sobre problemas em comum, né? Um dos seus objetivos, né,
em comum. Aqui, ó, tem uma pista. Reforma da governança global, né? O que que isso quer dizer? Por exemplo, né, dentro da ONU, embora tenha uma Assembleia Geral, lá 180 e poucos países que participam e votam, quem manda mesmo na ONU são os 5 países que têm assento permanente no Conselho de Segurança e têm poder de veto, né? Então, quando se fala em reforma da governança global, né, a gente pode entender ou para a criação de novas instituições supranacionais de governança, ou, né, para que países que sejam, né, que tenham grandes populações, e que esses países eles passam a ter os seus interesses mais representados ou mais defendidos. Acho que o melhor exemplo disso tudo é a Índia. A Índia hoje é o país mais populoso do planeta e não apita no Conselho de Segurança da ONU, né? Talvez seja o que mais merecesse estar lá nesse momento, né? É, comum e um dos seus objetivos em comum, um dos seus objetivos é a reforma da governança global, trazendo mais representatividade em instituições supranacionais, como a ONU, Fórum Internacional de Líderes de um Sistema de conversar em problemas comuns. E um dos seus objetivos é a reforma da governança global, trazendo mais representatividade em instituições supranacionais como a ONU, buscando, por exemplo, a reforma do Conselho de Segurança. Podia falar também reduzir as desigualdades, né? Agora nessa reunião do G20 que teve, né? Agora até é mais fácil porque o assunto está em pauta, né? Teve uma reunião do G20 recente, né? Daí teve aquela coisa dos países, né, formarem lá um acordo, um grupo para adotar políticas, né, para diminuir desigualdade também. Poderia ser um assunto aí citado. Na letra B, segundo a regionalização do mundo, cujo critério é o nível de desenvolvimento econômico e social, identifique e defina o grupo onde o Brasil está inserido. Então, aqui também dá para responder mais fácil num parágrafo só, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, industrializado ou emergente, né? Segundo o seu nível de desenvolvimento. Aqui, né, até para mim é fácil, né, porque eu estou usando o Word, mas por isso que o rascunho é interessante, né? O Brasil, segundo seu nível de desenvolvimento, é um país subdesenvolvido, industrializado ou emergente, né? Identifique e defina, né, o grupo no qual o Brasil está inserido, né? Então, o Brasil, segundo o seu nível de desenvolvimento, é um país subdesenvolvido, industrializado ou emergente e faz parte do BRICS, né? Grupo de países emergentes de relevante peso demográfico e econômico, né? Só lembrando que na reunião do G20, né, participa os BRICS, participa o G7, né, que é o grupo lá, o Fórum dos 7 países desenvolvidos, né, e participa aí outros países, né, que têm uma expressão global, tipo
acho que Arábia Saudita, Turquia, Indonésia, Coreia do Sul e outros. Né? Bem, tá aqui. Depois, próxima questão, né, na prova é a número 6. Ó, um exercício aqui que tem um mapa, né, um mapa de parte da América do Sul, ele até menciona isso, mas pelos países, né, por ele colocar aqui Mar do Caribe, também daria para identificar, né. Letra A, cite o nome, aqui ó, analise o mapa que apresenta uma área da América do Sul historicamente em disputa pelo controle territorial. Aqui é uma questão, né, de geopolítica, de atualidades, né, o aluno precisava ficar atento, né, a eventos, ao noticiário internacional. A letra A, ela também tem duas perguntas. A primeira é difícil, você teria que saber o nome disso, você só ia saber o nome se seu professor de geografia ou de atualidades comentou, ou se você acompanhou o noticiário. O nome desse lugar é Essequibo, né? É um território rico em petróleo, né? Que desde a independência da Guiana, a Venezuela diz que esse território é dela, né? Então, assim, se você sabe Essequibo, ótimo, parabéns. Se você não sabe, deixa um espacinho, né? Põe letra A, espacinho, e responde a segunda parte, que é um pouquinho mais fácil, embaixo, né? No meu caso aqui, eu vou pôr do lado, porque eu coloquei o nome do lugar, né? Qual país reclama o controle territorial dessa área? Aqui é bom senso, né? Ó, ela faz fronteira com o Brasil e com a Venezuela, né? Mesmo que você nunca ouviu falar do assunto, né? Você tem que chutar com bom senso, né? Brasil, a gente não tem reclamação territorial atual com o território da Guiana, né? Barão do Rio Branco, esses caras, tudo resolveu essas tretas lá atrás. Então, assim, só sobrou Venezuela, né? Então, aqui dá Essequibo, Venezuela, você já respondeu a questão, né? Mas você pode escrever também bonitinho. O país que reclama o controle desse território é a Venezuela, né? Aqui também dá para melhorar. Trata-se de Essequibo. Letra B, eu meio que já falei, né? Qual é o principal recurso, né? Petróleo, né? Aqui também dá para escrever. O principal recurso presente em Essequibo é o petróleo, né? Explique a importância desse recurso para o país que detém a soberania territorial, né? Então, assim, Guiana, país subdesenvolvido, não industrializado, muito pobre. Com investimentos para explorar o petróleo, para processar esse petróleo, a Guiana, né, vai ter aí geração de emprego, geração de renda, né, isso pode modernizar a economia do país, né? Então, para a Guiana, a exploração do petróleo ou deste recurso significa a oportunidade de desenvolvimento através da geração de empregos e renda. Ponto. Só isso. Resposta simples e objetiva. Depois, matéria da revista FAPESP, né? Eu sempre recomendo para os meus alunos lerem, olharem a revista FAPESP, é de graça, tem muita coisa interessante. E eles pegaram, né, essa matéria como base aí para a questão, né? Então, pedaços de rochas e conchas cimentados por plástico derretido. Em junho de 2019, ao caminhar pelas praias da ilha vulcânica de Trindade, a geóloga Fernanda Velar deixou-se atrair pelo brilho esverdeado de detritos parecidos com rochas espalhados na areia. Ela estranhou a cor destoava das rochas magmáticas de tom negro e avermelhado da areia,
que eram típicas desse lugar. De volta ao continente, ao analisar em um laboratório as amostras coletadas, chegou à conclusão de que eram rochas híbridas, formadas por sedimentos da praia, carapaças de animais mortos e plástico derretido, com diâmetros que variam de 3 centímetros a 40 centímetros. Análises indicaram que são compostas por polietileno e propileno, dois polímeros sintéticos usados em embalagens e linhas de pesca, né? Letra A. Explique como os plásticos chegaram à Ilha da Trindade, né? Plástico é lixo, né? E assim, Ilha da Trindade está lá no meio do oceano, né? Só lembrando aqui a localização da Ilha da Trindade, ela fica no litoral do Espírito Santo, né? Mas fica bem longe aí da costa, né? Tá? Aqui, negócio chato. Aqui, ó, tem uma litoral do Espírito Santo, tem uma cadeia de montanhas submersas, e aqui, ó, tem a Ilha da Trindade. A outra é Martim Vaz, mas é essa ilhazinha aqui. Bem, né? Então, assim, como que o lixo, como que o plástico chega lá? A gente joga no rio, né? E do rio ele vai parar no mar, né? Então, peraí que eu acabei mexendo aqui. Ah, estava aqui no. Então, assim, letra A. Explique como os plásticos chegaram à Ilha da Trindade, né? O plástico chegou, os resíduos plásticos, melhor, né? Os resíduos plásticos chegaram na Ilha da Trindade através, principalmente, né, do lixo jogado nos rios e que é conduzido por estes ao oceano e de dejetos da atividade pesqueira, né? Porque ele fala em algum lugar aqui, ó, paraná, paraná. Aqui, ó, embalagens e linhas de pesca, né? Aqui, conduzir. Segunda parte, né? Cite o principal fragmento a eles associado que pode ser liberado pelas rochas quando submetido à erosão. Essas rochas, quando submetidas ao processo erosivo, podem liberar microplásticos, né? Letra B. Explique por que a existência de rochas com materiais plásticos caracteriza um argumento para a defesa de uma nova era geológica, o antropoceno, né? Lembra que nas eras geológicas a gente tem marcas, né, de fenômenos ou do que seres vivos deixavam aqui no planeta, né? Quando se fala em antropoceno é porque o homem está deixando marcas, né? Como o plástico, né, demora muito tempo para se degradar, para se decompor, para virar outra coisa, né? Essa é uma marca que a gente está deixando no planeta, né? Então, a existência dessas rochas feitas com material da atividade humana e que dificilmente vão se biodegradar constituirão um registro da presença
e passagem humana pelo planeta e podem ser uma prova para caracterização desse período como antropoceno. Ih, o que aconteceu? Como antropoceno. Aí. Biodegradar. Não. Pode deixar a palavra. Cite o impacto da presença de plásticos na Ilha da Trindade para a vida marinha. Aqui é interessante escrever na outra, né? Então, assim, em relação à vida marinha, esse plástico pode causar a morte de animais através da ingestão ou sufocamento. Resposta simples. Podia falar do microplástico que vai se acumular, né, no corpo ali dos bichinhos, né, mas aqui escolhi o caminho mais simples. Né. Próxima, questão 8, né? Aqui, interpretação da figura e bom senso, né? Olha lá, preservacionismo. Tá numa espécie de redoma de vidro, as pessoas só estão olhando de longe. Conservacionismo, ó, tá? Estão tirando fruto aí, tá pertinho da árvore, tá usando a sombra, né? Então, assim, preservacionismo é a ideia de manter o ambiente intocado, né? Aqui, com base nas imagens, né, defina as duas coisas. Então, preservacionismo, né, é a manutenção do ambiente intocado pelo homem ou pela ação humana. Conservacionismo trata do uso sustentável do meio ambiente e de seus recursos pelos humanos. Letra B. Considerando o sistema de unidades de conservação da natureza, que define as unidades de conservação no Brasil, cite, né, uma unidade alinhada com o pensamento preservacionista e outra com o pensamento conservacionista, né? Então, assim, preservacionista é manter intocado. Quem que vai estar, né? Quando que um lugar vai ser uma unidade de preservação, né? Quando a situação geralmente está muito feia, né? Então, na letra B, a gente vai ter aí como exemplo de preservacionismo, né? Preservacionismo, os refúgios ambientais, né? Para preservação de espécies endêmicas que só existem ali ou em risco de extinção, né? Conservacionista são as reservas extrativistas, né? Por exemplo, para a coleta de castanha do Pará,
ou retirada do látex da seringueira, atividades econômicas que mantêm a floresta em pé. É isso. E aí, né, passamos pelas 4 questões de geografia, né? Como vocês podem ver, elas são bem específicas, né? Das outras disciplinas, né, eu não tenho nada que é específico assim de geografia, mas eu queria só rapidinho, né, comentar o tema da redação, que foi muito apropriado, né, considerando que essa prova é do meio de ano, como tema aqui da redação, do segundo dia, né, tem aqui linguagens e tecnologias, e aí na redação tem a ver aí com essa questão do telefone na escola, né, do telefone celular nas escolas. Ele traz aqui, ó, 3 textos, né, sobre essa questão dos celulares na sala de aula, né, e aí ele pede, ó, escreva um texto dissertativo argumentativo, né, se faz, se necessária, a proibição do celular nas escolas, né. Também é bem interessante que agora, né, o governo federal aprovou uma lei proibindo, né, os celulares na escola. E aqui também, né, a gente tem argumentos a favor, argumentos contrários, é bem interessante essa discussão, né, dá um baita de um tema aí de redação, um tema polêmico pra caramba. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.